Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. É incrível o poder que as coisas têm quando elas precisam acontecer. Entre as sugestões que chegam até nós está a de entrevistar pessoas que escolhem um estilo de vida, não impõem limite em seus sonhos e vivem felizes com as suas escolhas. Um jovem fez seu primeiro filme amador em 1987 e já se vão 36 anos dedicado a esta vontade de produzir as obras audiovisuais que ele via desde criança quando ia à porta do cinema. Mesmo sem experiência, ele realizou seu primeiro filme, Sonho de Vidro, em 1987 e de lá para cá sempre enfrentou dificuldades, mas aprendeu mais sobre o que fazia. Já são 11 filmes e o propósito de fazer mais um. Além do primeiro filme, os casos de maior sucesso são O Animador de Velório, O Dia em que Deus Abençoou o Bêbado e Lágrimas de Sangue, que o levaram a ser conhecido em reportagens de TV que deram destaque à sua iniciativa de nunca desistir de seus sonhos. Vamos falar agora com José Luiz da Silva Ferreira, um cineasta amador apaixonado pela sétima arte e que vive o seu sonho há mais de 30 anos. Quando nasceu essa paixão pelo cinema? Eu costumo dizer que foi desde sempre, porque quando eu era muito criancinha eu passava em frente na rua do cinema lá e sempre sentava na portaria do cinema lá e via um pedacinho dos últimos instantes do filme, quando abria para a evasão do público, embora abria um pouco antes. Eu chegava e comentava com a minha mãe, com meus irmãos, eu tava lá, minha mãe, eu sei, estava lá na porta do cinema de novo, né? Então desde criancinha eu tinha isso na mente, aí eu escrevi uma história mental, nem no caderno, não era, nem no papel, primeira história que eu fiz, aí eu andava na rua assim, sozinho, imaginando um filme na minha cabeça, tá? Eu passava um filme só pra mim. Eu era o único que assistia meu filme. Eu era criança. E na sua família, ninguém teve contato com o cinema? Isso surgiu com você mesmo? Não. À medida que a gente ia crescendo um pouquinho, tinha aquele negócio de capinar quintal na casa dos outros, vender esterco pros outros e tal. Então, à medida que nós ia virando um pouquinho adolescente, que ganhava algum dinheirinho, meus irmãos iam no cinema mais precisamente para me levar. Então meus irmãos iam, então, nós lembra daquela época do Tarzan, Mazzaropi, então nós ia no cinema. E eu fui gostando. Mas esse contato da sua família com o cinema era para assistir? Ou alguém falava em fazer um filme, produzir um filme? Não, produzir um filme era só eu. Somente Na você. questão da interpretação, porque o cinema é o audiovisual e mais a interpretação. Na questão da interpretação, meu pai, quando era solteiro, tinha trabalhado em circo. Aí meu pai brincava muito com nós, os filhos, de cirquinho. E no cirquinho havia teatro, peça teatral, interpretação. Então, por esse lado também, eu e meus irmãos brincavam lá no quintal de fazer teatrinho, ficar inventando. Então, eu sempre tive um pouco a veia artística, o sangue artístico na veia. E dos filmes que você produziu, qual filme marcou mais a sua vida? Qual aquele que você teve, não dificuldade, né? Porque hoje tudo tem dificuldades, mas o que se superou, aquele que você mais gostou, o trabalho que você mais gostou de ter feito, o filme que você mais adora? Eu gostei direitinho, vamos dizer, igualmente, dos 11 filmes. Porém, o primeiro foi o Impulso, quando a prefeitura naquela época, né, que o prefeito era o Celso Brito, na pessoa do seu filho, Romero Brito, me convidou e propôs, Zé Luiz, será que você conseguiria fazer um filme? Você que sonha tanto, porque Frutal ninguém sabia que eu vivia sonhando com filme. E nós então acampamos esse desafio de produzir um filme e fizemos. Quase ninguém acreditava. Quando, para todo mundo que nós ia falar que nós ia fazer um filme, contratar uma filmadora, ninguém nem sabia que existia filmadora aqui em Frutal. E tinha uma assim no Forte Aurélio. Depois do filme tudo prontinho para editar um filme, como que ia editar? Ninguém tinha a menor noção o que é isso, nem conhecer nem a palavra. Aí nós tivemos que ir para Uberlândia, na TV Triângulo,
da Globo, uma filial da Globo, para editar um filme lá. Chegou lá, todo mundo da Globo ficava louco. Vocês fizeram filme lá em Frutal? Até aqui em Uberlândia é difícil falar em fazer um filme, vocês fizeram em Frutal. Esse foi o primeiro. Agora o próximo filme que alavancou a nossa carreira e tal, foi o 9º filme, Lágrimas de Sangue, no ano de 2002. Aí sim, foi o filme que começou as emissoras de TV dando apoio, os convites da gente ir pro Jô Soares e o Ratinho, e na Record. Aqui em Frutal, todas as mídias, as emissoras locais, imprensa, tudo, o Jornal Pontal, Rádio Frutal, Rádio 97, Jornal da 102, Raio X, todo mundo, toda a mídia aqui em Frutal sempre me apoiou, graças a Deus. E assim, você vive desse trabalho de filmagens, isso podemos dizer que é o seu estilo de vida, né? Sim. Você poderia falar um pouquinho sobre essa experiência de não trabalhar, porque eles falam que quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente não trabalha nenhum dia. Como é essa experiência de viver fazendo uma coisa que você é apaixonado? Em 89, eu trabalhava no Banco Itaú e encerrou meu período no banco, certo? Meu contrato no banco. Aí, em seguida, a prefeitura me contratou. Eu trabalhei um tempo na prefeitura, mas exatamente no setor da imprensa, comunicação e imprensa. Aí, naquela época, não existia internet, então eu tinha que ficar filmando vídeos direto, entrevista, para exibir no telão à noite, em tudo quanto é festividade, tudo quanto é coisa que ia acontecer da prefeitura, montava um telão lá, inauguração de praças, de tudo, juntava, a gente montava um telão e o Zé Luiz ia exibir vídeos de Frutal. Aí o que aconteceu? Eu fui praticando cada vez mais, treinando e tendo que aprender, precisando aprender cada vez mais. Quando chegou uma oportunidade que eu também precisei sair da prefeitura, aí em vez de eu procurar um emprego e tal, todo mundo falava, minha família falava, meus amigos, todo mundo falava, não Zé, você tem que viver da sua filmagem mesmo, porque eu vivia filmando casamento dado para os outros, aniversário, os amigos, sabe? Eu tinha emprego, eu não precisava de sobreviver disso. Mas todo sábado eu filmava um casamento para alguém, filmava um aniversário e tal. Aí apenas chegou um tempo que eu precisei começar a cobrar. Aí eu começava a explicar, quando aparecia alguém na porta, ó, só que agora eu estou desempregado, eu preciso receber um pouco e tal. E eu fui observando que dava para eu sobreviver desse ramo. E estou até hoje. José Luiz, você se imagina fazendo outra coisa? Até um tempo atrás aí eu não imaginaria não. Porém, com a dinâmica rápida assim, da evolução da tecnologia, surgindo a internet, surgindo tanta coisa, surgindo o celular, e que vai, não é desvalorizando o nosso equipamento, mas vai assim, parece neutralizando o valor natural de uma filmadora. Para quem começou igual eu com as filmadoras VHS, o valor de uma fita VHS, certo? Quantas vezes eu precisei filmar 2, 3 casamentos no mesmo dia, filmar um aniversário à noite, correndo, no outro dia ter que filmar um futebol, batizado na igreja mais cedo, e hoje tudo é feito com celular. Ainda que não tenha qualidade, ainda que a pessoa que esteja usando o celular não entende que precisava ser pelo menos na horizontal e tal, mas as pessoas, para não ter que pagar um profissional, só para não ter que pagar, faz com o celular mesmo. E ainda depois de não ter que pagar, tem a vaidade pessoal da pessoa, da internet, né? Então, eu, como praticamente todos os profissionais da filmagem aqui em Frutal, estamos passando por um período muito difícil. Alguns já pararam, já mudaram de profissão, e pode ser que eu, talvez, acabe tendo que procurar uma outra atividade, sim. Hoje aprendemos com o José Luiz que vale a pena viver os nossos sonhos,
Mesmo com a pandemia, ele seguiu preparando a filmagem de sua próxima obra, que se chamará Viagem, o Caminho da Volta. E se você conhece pessoas assim, que não seguem as outras e preferem construir seus próprios caminhos, está na hora de enviar a sua sugestão. Dê o seu like, se inscreva no canal para acompanhar o nosso trabalho e ative o sininho de notificações. Faça parte dessa busca por informação, conheça pessoas incríveis e não imponha limite em seus sonhos. Sonhando alto e com fé, você se sentirá uma pessoa melhor e vai contagiar outras com a sua positividade. Namastê!